A paz do Senhor, igreja. Hoje é um dia muito especial para nós mães. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. E eu tenho certeza disso. O melhor presente que eu poderia ganhar hoje, sem clichê nenhum, é esse momento aqui. Porque esse é o legado que eu tenho preocupação para com a vida das minhas filhas. Sou uma mãe muito brava, mas a minha preocupação é esse, que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos apresentar uma musiquinha, nos perdoe aí, qualquer coisa, mas é para todas vocês, mães. Tá bem? Você me faz sentir a vida mais bela e mais colorida e faz meu mundo bem melhor. Oh, mãe, não tenho como lhe pagar, só tenho meu amor pra dar e toda a dedicação. Eu te amo, minha mãe. O amor será nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará teu coração. Sentir a vida mais bela e mais colorida e faz meu mundo bem melhor. Oh, filha, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhes os dias meus para lhes ver crescer. Oh, filha, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhes os dias meus para lhes ver crescer. O amor será nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará teu coração. Toda a dedicação, eu te amo, minha mãe. O amor será nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará teu coração. O amor será nossa ligação, eu e você, você e eu, em eterna união. O amor será nossa ligação, onde eu estiver,
deixar um recado para minha mãe. Um abraço, mãe. O babador pro Newton ali, que a máscara tá tampando, né, Newton? Muito bem, mas não tem como ficar emocionado. Família linda. Nós vamos fazer agora, a igreja preparou uma singela homenagem, uma singela lembrança para as mães. Vou pedir para a Nicole, ou é o Daniel que vai entregar? Né? Muito bem, o Daniel e o Mateuzinho. Olha, vou pedir para as mães, então, por favor, fiquem em pé, as mães presentes. Você vai recebendo a lembrancinha da igreja e você pode sentar, tá? Todas. Ué, Lucas, você é mãe? Ué, que isso? Você está querendo ganhar presente de qualquer jeito, quer nem saber, né? É isso mesmo, Lucas. Mas não tem jeito não, é só para a mãe. Falou em presente, o Lucas só quer nem saber. É isso mesmo. E ele vai ganhar, você tem dúvida que vai ficar para ele? Muito bem. As mães que já receberam, pode sentar. Dona Jerusa, minha mãe, né? Minha mãe há 30 anos. Ela é minha mãe há 30 e eu sou pai do Ivan há 31, né? Não tem jeito. O cara ficou por último, hein, cara? Ah, muito bom. Todas receberam? Todas as mães presentes receberam? Muito bom. Isso é uma lembrança da igreja, uma forma da gente falar para as mães que nós amamos vocês e que vocês são presentes de Deus sobre as nossas vidas. Tá ok? Eu vou falar um negócio aqui, porque senão, se eu esquecer, a Luciana puxa a minha orelha. Tem cantina depois do culto, e ela falou que não é nem para falar o que é, não, que é muito bom. Você não pode ficar de fora, tem cantina depois do culto, tá bom? Muito bem. Queria convidar os irmãos presentes a fazermos a leitura do texto que se encontra em Mateus, capítulo 15, verso 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Senhor, fala conosco esta noite a partir da meditação da Tua palavra. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, fazendo com que cada um de nós, a começar em mim, ó Pai, possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Cristo Jesus.
Esse é o nosso alvo, Pai. Ser uma igreja de muitos membros, cada um deles buscando incessantemente ser parecido com Cristo, Pai. Nós te louvamos, nós entregamos esta meditação em tuas mãos. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, as mães são a manifestação mais clara, mais nítida, mais inquestionável do amor de Deus para com a humanidade, né? O sentimento materno, esse sentimento que a mãe tem para com seus filhos, é algo que tem pouca coisa que a gente pode comparar, não é? Um amor de mãe é amor de mãe. Como eu disse, como o rapaz disse comigo há alguns anos atrás, mãe é mãe, vaca é vaca, né? Este texto mostra uma mãe que está aflita aos pés de Jesus. Mães iguais a essa, que a gente não sabe nem o nome, né? A história desta mulher é contada em 2 evangelhos, o de Mateus e o de Marcos. E a gente não sabe nem o nome dela. Mas mães iguais a ela estão por todos os lados. E eu creio que mães iguais a ela, aflita, ansiosa, desejosa de ver mudança, transformação, também estão presentes aqui. Por que sofrem as mães? A resposta parece que é óbvia, né? As mães sofrem pelos seus filhos, né? Essa mãe era gentia, né? Ela não conhecia muito sobre a revelação de Deus. Ela, pelo relato lá de Marcos, ela fala que ela é sírio-fenícia, mesmo sendo de uma nação totalmente distante da vontade de Deus, ela tinha ouvido falar de alguém que estava transformando vidas, de alguém que estava libertando os cativos, curando os doentes. Ela tinha ouvido falar de um homem que não tinha aparecido na história alguém semelhante a ele. E ela, na angústia do seu coração, por ver a situação da sua filha, foi atrás de Jesus. Chegou a Jesus abatida, saiu do encontro com Jesus vitoriosa, alegre, com o coração transbordando de gratidão pelo que Jesus fizera sobre a sua vida. E essa é a lição básica que eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite, principalmente nossas queridas mamães, né? Você pode estar abatida, você pode estar cheio de angústia, mas se cada um de nós lançarmos nossas causas diante do nosso Deus, não tenham dúvidas, a graça e a misericórdia de Deus estará sobre as nossas vidas, mesmo naquelas situações que parecem não ter mais solução. A maior característica desta mãe, se a gente, nesse breve relato, né, é que ela é uma mulher de quê? Se a gente fosse definir em uma palavra essa mulher, ela é uma mulher de fé. É uma mulher de fé. Ela trazia dentro de si uma convicção que, se ela conseguisse falar com aquele homem, que tantos e tantos estavam falando sobre ele, ela teria a sua causa levada diante da pessoa certa. Certa vez, Spurgeon disse uma frase que é muito interessante. Em um dos seus sermões célebres, ele disse o seguinte: uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. Que frase! Eu fico pensando, por que não é minha, né? Eu tenho que falar que não é minha, é do Spurgeon. Olha só, uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. A fé daquela mulher foi algo que realmente motivou a ela vencer todas as barreiras e ir atrás de Jesus. A fé daquela mulher fez com que ela tivesse discernimento sobre o problema que atingia a sua filha.
E isso aí é o primeiro aspecto que eu acho que a gente deve considerar essa noite. Mães, vocês precisam saber qual que é o problema de seus filhos. Da mesma forma que aquela mulher tinha consciência de qual que era o problema de sua filha, será que as nossas mães têm consciência dos problemas de seus filhos? Será que a gente pede a Deus discernimento suficiente enquanto mãe, enquanto pai, enquanto avó, enquanto avô, para que Deus encha o nosso coração com discernimento, para que a gente possa entender qual é o problema que existe dentro dos nossos lares? Ter o diagnóstico correto é talvez o primeiro grande ponto para se conseguir a transformação que se almeja. Tiago escreveu lá em capítulo 1, versos 5 e 6, algo que reflete sobre as mães e sobre cada um de nós. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o que, meus irmãos? Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com que, meus irmãos? Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Queridos, queridas mamães, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, para que você possa discernir, através da ação de Deus sobre a sua vida, qual que é o problema que existe dentro do seu lar. Lar que não tem problema, tem um grande problema. Não é verdade? Se você achar que seu lar é perfeito, que não tem problema nenhum, você está aí com um problema muito grande na sua vida. Porque todo lar, onde tem gente, tem problema. Peça a Deus, ore a Deus. Senhor, me mostra como eu devo ter discernimento sobre os problemas que afligem a vida da minha família. Mas não foi somente isto que aquela mulher fez. Ela não teve somente o discernimento de qual o problema que estava sobre a vida dela, mas ela teve também discernimento sobre qual a solução para o problema que estava acontecendo com a filha dela. Ela percebeu de forma clara que o problema que abatia sobre a sua vida era de ordem espiritual. Um problema que estava muito além da sua capacidade de poder resolvê-lo. Essa mãe tem um discernimento, então, que é capaz de alterar a história da vida daquela menina. Saber qual que é o problema é muito bom, mas além disso é preciso que nós saibamos qual é a solução dos nossos problemas. E aí a gente tem que refletir, queridos, enquanto Igreja de Jesus Cristo, quais são os parâmetros dentro dos nossos lares que dirigem a vida das nossas famílias na solução dos problemas. Isso tem me afligido muito enquanto pastor. Porque eu percebo que algumas famílias acreditam que o dinheiro pode ser a solução dos seus problemas. Alguns acreditam que a formação intelectual, cultural de seus filhos será a solução dos problemas. Querido, não tem problema nenhum a família se esforçar para progredir, prosperar. Não tem e deve, inclusive, a família fazer todo o esforço que estiver a seu alcance para fazer com que os filhos tenham a melhor formação possível. Mas isso não é garantia de solução de problemas. Onde está a garantia da solução dos nossos problemas, queridos? Através da manifestação da graça e da misericórdia de Cristo Jesus sobre a vida da nossa família. Se nós não fizermos o diagnóstico correto, se nós não buscarmos na fonte correta, nunca teremos os nossos problemas enquanto família solucionados. Onde você tem buscado solução enquanto família? Onde?
Pense. Ela vai a Jesus, ela o busca, ela chama Jesus filho de Davi, né? Como um título que talvez ela não tivesse nem muita consciência, quais implicações daquele título. Aquele homem, ela sabia de uma coisa, fazia milagres, e ela clama por Jesus. Finalmente, ela se ajoelha e começa clamando e termina adorando a Jesus. Ela começa atrás de Jesus, termina aos pés de Jesus. Esse texto é fantástico, queridos. Mães, aonde nós estamos procurando solução para os problemas dos nossos filhos? Quero lembrar as mães, por mais difícil que seja, nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos são presente de Deus. Nossos filhos são responsabilidade nossa. Nossa. Não é responsabilidade de professora em escola criar seus filhos. Não. Na escola ele aprende a português, matemática. Estou até fazendo uma revisão ótima em português. Com a aula online, a Luciana é professora de português, né? Eu estou craque em substantivo, adjetivo, verbo, intransitivo. Estou ficando fera nesse negócio aí. Em escola a gente não cria os filhos da gente. A escola tem uma responsabilidade na formação dos nossos filhos. A responsabilidade de criar os filhos e criá-los no caminho do Senhor é do papai e da mamãe. Não é da responsabilidade que hoje, infelizmente, nem isso a gente está podendo ter, da escolinha, do culto, que a gente chama cultinho, de uma forma lúdica, né, das nossas crianças. Você acha que seu filho, que fica 30 horas vendo porcaria no YouTube, vai resolver com 1 hora na salinha? Você está muito enganada. Responsabilidade, temos o correto diagnóstico de qual o problema dos nossos filhos. Responsabilidade, mamãe, papai, de termos também o correto discernimento de qual é a solução dos nossos problemas. Muito bem. Ela discerne o problema que afligiu a seu filho, a sua filha, e discerne também a sua solução para a sua filha. Essa mãe, então, vai aos pés de Jesus. E é interessante que seu clamor para Jesus é por misericórdia. Ela fala assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A sua dor, querida, a levou a Jesus. E eu acho que muitas vezes a gente tem que ter esse discernimento. Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos fazem a pavimentação da estrada que nós precisamos para nos encontrarmos com Jesus. Às vezes as pessoas que têm tudo muito certo, tudo muito bom, não procuram a Deus, não. Acho que não precisam de Deus. Mas, quando a coisa sai do eixo, quando o trem sai do trilho, aí a gente clama por misericórdia. Misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que é interessante a gente ter o discernimento que os problemas podem nos ajudar a encontrar a solução correta para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias. Como eu disse, a solução não está no dinheiro, a solução não está na formação educacional, intelectual, a solução não está aí. A solução dos nossos filhos está em Cristo Jesus. E eu creio isso de todo o meu coração. De todo o meu coração. Muitas vezes eu acredito que Deus permite que o tempo passe e a gente vai sofrendo e a gente vai clamando a Deus para que a gente realmente entenda que a solução dos nossos problemas está
em Cristo Jesus. Aquela mulher clamou por misericórdia, mas ela também clamou com urgência. Aquela mulher não perdeu a oportunidade. Muito provavelmente, a gente traçando a vida de Jesus pelos 4 evangelhos, muito provavelmente foi a única vez que Jesus foi a Tiro e Sidom. A gente não tem, pelo menos, outro relato bíblico que Jesus tenha ido naquele lugar. Se aquela mulher fala assim, eu vou esperar mais um pouquinho, da próxima vez que ele voltar, eu vou atrás dele. Sabe o que tinha acontecido? Ela tinha perdido a oportunidade. A gente tem que ter, meus irmãos, enquanto pais, mães, as irmãs precisam ter senso de urgência para a solução dos problemas que afligem a sua família, que afligem o seu lar, que afligem a vida de seus filhos. É mister a gente ter senso de urgência, porque na realidade nós não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora. A gente não sabe. Aquela mulher foi muito sábia, assim, eu não sei se esse homem vai voltar aqui de novo. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou lá, e vou clamar, vou me ajoelhar, vou pedir que ele tenha misericórdia da vida da minha filha. Você já pensou se você vê uma casa sua casa está pegando fogo, seu filho está lá dentro. Aí passa um caminhão do Corpo de Bombeiros. Ele deve estar atrasado, né? Eu vou esperar o próximo. A gente faz isso? Não, né? A gente pula na frente do caminhão do Corpo de Bombeiros. Pelo amor de Deus, apaga o fogo daquela casa, meu filho está lá dentro. Tem misericórdia. Se a gente tem esse senso de urgência, quando a casa está pegando fogo, por que a gente não tem essa urgência, esse senso de urgência, quando de fato o nosso lar está queimando? Quando a coisa azedou, quando os relacionamentos estão sendo dilacerados. Por que a gente fica postergando aquilo que não pode ser postergado? Porque, queridos, eu vou repetir, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tenha senso de urgência. Mas, além do senso de urgência, aquela mulher teve senso de empatia. Ela falou assim, Senhor, tem misericórdia da minha filha, ajuda a minha filha. Foi isso que ela falou? Como é que ela falou? Tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Ela não falou da filha dela. Sabe por que ela não falou? Porque o problema daquela filha daquela mulher era o problema dela. A dor que imperava na destruição de Satanás, na opressão daquele demônio sobre a vida daquela menina, era como se estivesse na vida dela. Queridos, pais, nós precisamos ter senso de empatia para com os nossos filhos. O problema deles também são o quê? Nossos problemas. Tenha esse discernimento. Tenha senso de urgência. Tenha esse senso de misericórdia pelo seu filho, mas entenda que o problema do seu filho também, em última instância, da mesma forma que essa mulher fez, também é seu. O sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. A libertação da sua vida, da vida da sua filha, era também a libertação da vida dela. Senso de empatia. Enxergar o problema do outro com os olhos do outro, não com os nossos olhos. Vamos ter empatia para com os problemas dos nossos filhos. Outra coisa que chama atenção na história desta mulher é que ela não se deixou abalar pelos obstáculos que se manifestaram naquele momento. Olha que interessante, os discípulos de Jesus foram aqueles que ajudaram a mulher, foi isso? Não. Infelizmente não, queridos.
Os discípulos de Jesus, porque o texto não nos diz, mas parece que a gente fecha o olho, querido, e tenta imaginar. Aquela mulher fala assim: filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. E Jesus não fala nada, e ela vai gritando atrás de Jesus, até que os discípulos falam assim: Senhor, dá um jeito nessa mulher aí. Dá um jeito, não aguento mais essa mulher gritando atrás da gente. Manda ela embora. Ela está perturbando a gente. Não é isso? É exatamente isso, queridos, que o texto nos deixa transparecer. Que aquela mulher, na realidade, não desistiu. Ela não se importou com a atitude dos discípulos. E aí, queridos, eu acho que cabe um questionamento. Será que a nossa igreja hoje, diante das pessoas que se aproximam da gente com um problema, qual que é a nossa reação? A gente acolhe ou faz como os discípulos? Manda embora. Manda embora. Queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de transformação de caráter. Aqui é lugar que um ajuda o outro. Aqui é lugar que a gente acolhe, não repele. Aqui é lugar de gente doente, tratando de gente doente. Aqui é lugar que o nome de Jesus Cristo é glorificado quando nós nos doamos em favor do próximo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Eu fiquei muito feliz com a alta que o Agostinho teve e com o Arlen teve, e com o testemunho das suas esposas, falando que, pastor, tanto de gente que ligou, que orou, que mandou mensagem, mandou bolo, mandou um punhado de coisa para a gente, tanto como a Lucimara falou hoje comigo, meus irmãos, chorando, como eu me senti cuidada pela igreja nesse momento. Isso é ser igreja. A gente falar assim: olha, você é muito esquisito, você podia ir embora. Você está perturbando muito, você podia ir embora. Esse defeito seu a gente não aceita que não, você podia ir embora. Esse seu jeito de ser é muito estranho, você podia ir embora. Isso não é ser igreja. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de transformação. Igreja é lugar de gente doente que se deixa, se permite, a partir da ação do Espírito Santo, ser transformado a cada dia. E que essa transformação se revela através de relacionamentos que glorificam o nome de Deus. Como nós nos portaríamos? Igual os discípulos? Pense nisso. De vez em quando chega um sujeito meio esquisito na igreja. Né? Tem uns caboclos que dá trabalho, gente. A gente gosta de todo mundo. Mas tem uns que dão mais trabalho que os outros. Não é, Vitor? Vitor é um menino de ouro. Vitor ficou 1 ano fora, né? Ninguém que eu pegava no pé preenchia o vazio do meu coração. Tem um punhado de gente aqui. Tem que ser você mesmo, viu, Vitor? Muito bem. O primeiro obstáculo que aquela mulher encontrou, não foi capaz de detê-la. Ela, mesmo com os discípulos não querendo que ela tivesse alcance a Jesus, ela não desistiu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda barreira que essa mulher teve que enfrentar foi o silêncio. O texto bíblico nos diz que Jesus não disse o quê? Nenhuma palavra.
ficou quieto. Gente, eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico, né? Tive o privilégio de ter na família vários pastores. Mas quantas vezes na nossa vida, de caminhada cristã, a gente está vivendo um problema e a gente ora a Deus e o que parece que está acontecendo? Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Parece que a nossa oração não passa do teto. Quantas vezes nos sentimos completamente desamparados por Deus? Davi, certa vez, escreveu um salmo, Salmo 13. Vou ler só o verso 1 e o verso 2 do Salmo 13. Olha só. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando, segunda vez, esconderá de mim teu rosto? Terceira, até quanto terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Quarta, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Quantas vezes, queridos, nós clamamos, Senhor, até quando? Até quando o seu silêncio vai ser manifestado sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre o meu problema? Até quando? Deixa eu te falar, até quando Deus quiser. Ele não deixa de ser Deus, soberano, criador de todas as coisas. Sobre as nossas súplicas, Ele pode falar sim, não ou espera. O espera que é difícil, né, gente? Até quando? Mas aquela mulher não desanimou diante do silêncio de Jesus. Eu acho que a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa. Tem algum problema da sua casa? Tem algo que incomoda você de forma profunda? Fala assim, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Minha oração para essa pandemia tem sido, Senhor, abrevia o tempo dessa maldição sobre a humanidade. Abrevia o tempo, Senhor. Poupa a vida dos teus filhos. Mas, infelizmente, dia após dia, morrem muitos. E como morrem pastores, viu, gente? Eu estou numa preocupação, porque pastor é quase todo dia. Tem um grupo de pastor aí, eu parei de ver as mensagens. Você abre, é um pastor que morreu. Negócio impressionante. Até quando? Até quando? Não desista. Não permita que o silêncio, através da soberania de Deus, faça com que você fraqueje naquilo que você quer alcançar diante de Deus. Não desista. A terceira, e talvez seja a maior barreira que aquela mulher enfrentou, foi a resposta de Jesus. A primeira resposta, quando depois Jesus fica calado um tempo, e ela suplicando, pedindo, clamando, Jesus olha para ela e fala assim, olha minha filha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ela era sírio-fenícia, ela era uma gentia. E muitas vezes parece que este não poderia ter feito com que ela simplesmente abaixasse a cabeça e voltasse desiludida para casa. Mas não, depois de Jesus falar isso com ela, ela falou assim, eu não quero nem saber. Ajuda-me, ajuda-me. Minha filha está sofrendo. Eu não tenho mais ninguém a quem recorrer. Ajuda-me. Não bastasse somente essa resposta de Jesus, um dos textos, meus irmãos, que eu confesso para os irmãos, que eu tenho maior dificuldade de entender. Eu já li tudo quanto é comentário que os irmãos imaginarem que tem sobre esse texto, eu já li. Já devo ter lido mais de 10 comentários sobre esse texto.
Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por mais que alguns comentadores queiram falar sobre a questão cultural, que isso é um ditado, que é isso, que é aquilo, não tem jeito. Para mim é difícil. Pensar Jesus falando de forma, eu não vou tirar o pão dos meus filhos para dar a você que é um cachorro. Isso é difícil demais. Mas eu fico pensando, refletindo sobre esse texto, se Deus não agiu desta forma, de forma parecida em outras situações. Para com aqueles que são do seu povo. Abraão, sai da tua terra, da sua parentela. E o que ele prometeu para Abraão? Farei de ti o quê? Uma grande nação. E nada de vir um filho. E nada de vir um filho. Abraão. Aí, Sara quis quebrar o galho de Deus, arrumou Ismael. Não, não é isso não. Não é com ele não. Minha aliança é com um filho seu de Sara. E o tempo passa. Chega um momento que nem Sara e nem Abraão podiam mais ter filhos de forma física. Eu fico me questionando o coração de Abraão. Será que eu realmente ouvi Deus falando isso? Será que não foi um sonho? Até que depois de muitos anos Deus manda Isaque. Imagina o coração de gratidão de Abraão, de Sara para com Isaque. Quando ele está assim, já maiorzinho, Deus olha para ele e fala assim, agora oferece em sacrifício o teu filho para mim. Oferece. E Abraão obedeceu. Abraão matou Isaque no seu coração. Que coisa. Eu fico pensando aquela família que Jesus amava tanto, Maria, Marta e Lázaro. As irmãs mandam chamar Jesus e falam assim, aquele a quem tu amas está enfermo. Quando Jesus demora de forma proposital para ir lá visitar o seu amigo Lázaro que estava doente. O texto bíblico nos relata em João que quando Jesus chega lá, ele já estava sepultado há quantos dias? Há 4 dias. Jesus manda tirar a pedra e o que as irmãs deles fazem? Faz isso não. 4 dias já deve estar fedendo. Faz a gente passar essa vergonha não. Imagina, meus queridos, aquela família que amava tanto a Jesus, e Jesus amava tanto, e Jesus falou assim, vou agora não. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu acredito que isso que está no meu coração. Que quando Jesus fala para aquela mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, Jesus está querendo testar a fé daquela mulher. Olha, os discípulos quiseram fazer com que ela abandonasse essa tentativa de libertar o filho e eles não conseguiram. O meu silêncio também não. Eu vou dar uma resposta dura para essa mulher e quero ver o tamanho da fé dessa mulher. Eu creio de todo o meu coração que essa é a resposta adequada para essa situação. Quando ele fala assim, e ela tem uma resposta, que resposta, né, meus irmãos? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Que a mulher estava interessada na migalha de graça que Jesus poderia oferecer para ela. Migalhas de graça. Que coisa. Que coisa. Queridos, aquela mulher teve uma atitude tremenda. Porque a palavra de Deus nos fala que a palavra dura suscita
o quê? A ira. Mas a branda desvia o quê? O furor. Ela usou da sabedoria para responder a Jesus. Senhor, está certo. Eu sou um cachorrinho mesmo. Mas eu vejo lá em casa, aqui, quase todo mundo aqui da igreja foi lá em casa. Tem a Hannah, né? Vai gostar de pão assim lá longe. É pão colo, né? É pão em colo. Você come um pedaço de pão, cai uma migalha, ela vai lá, não precisa nem varrer, ela vai lá e lambe tudo, come tudo. Ela falou assim, até os cachorrinhos. Queridos, eu acho que a resposta dessa mulher é uma lição que a gente deveria aplicar sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe o pecado que persegue a minha vida. O Senhor sabe quem de fato eu sou. Mesmo eu sendo um cachorrinho, derrama migalha de graça sobre mim. Que migalha de graça do Senhor sobre a minha vida me basta. Me basta. Tem misericórdia. Ajuda-me. Eu fico satisfeito só com as migalhas. Se vier do Senhor, as migalhas são mais que suficientes. Muito bem. A verdadeira fé, queridos, a fé madura, que é forjada através da dificuldade das vidas, ela faz com que ela seja morta para a dúvida. A fé madura é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades, e não vê nada a não ser o poder de Deus. Aquela mulher não se permitiu ser abalada, apesar dos obstáculos que se colocaram no seu caminho. Nada. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, grande é a tua fé. Queridas mães, é necessário que as irmãs exerçam a cada dia, a partir da ação de Deus sobre a vida das irmãs, a fé. Tiago, no capítulo 1, verso 3, diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Aquela mulher é perseverante. A prova da fé dela fez com que ela se tornasse uma mulher perseverante. Eu queria perguntar para os irmãos, eu acho a frase, ela poderia nos levar a um discernimento melhor sobre esse texto. Será que cremos que a fé é um elo que liga a nossa insignificância? A nossa insignificância, nós somos cachorrinhos mesmo, à onipotência divina, ao poder de Deus, ao amor de Deus? Será que a nossa fé pequena, doentia, tão doente, ela não pode ser de fato o elo que nos leva a um relacionamento verdadeiro, sincero de adoração ao nosso Deus? A gente precisa, e nos dói quando a gente pensa desse jeito, mas a gente precisa ter claro em nossas mentes quem de fato somos. Aquela mulher recebeu de Jesus, então, através da sua fé, movido pelo amor de Deus, sobre a vida daquela mulher, a libertação da sua filha. Jesus disse: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O pedido foi atendido. A bênção alcançou a vida daquela mulher. A fé daquela mulher foi recompensada. Fé, meus queridos, é crer no que não vemos. Fé é crer no que não vemos. E a recompensa desta fé, que vê aquilo que nós não podemos provar, é ver o que cremos. Fé. Aquela mulher voltou para casa aliviada. Eu fico imaginando
Aquela mulher abrindo a porta da casa, encontrando sua filha completamente restaurada. Queridos, queridas mães, aquela mulher se humilhou, aquela mulher perseverou, aquela mulher tinha discernimento de qual era o problema dela e qual era a solução para o problema dela. Aquela mulher tinha urgência, aquela mulher era uma mulher destemida, corajosa, como são as irmãs, tenho certeza. Aquela mulher não desistiu. Aquela mulher não desistiu. Aquela mulher orou, clamou ao Senhor e ela prevaleceu em fé. Que seja a mesma atitude que as irmãs possam ter sobre a vida da família de cada um de vocês. Não desistam. Não desistam nunca. Enquanto há vida, há esperança. Tenham um senso de urgência. Saibam que a solução do problema, seja qual ele for, está em Cristo Jesus. Eu queria terminar a reflexão desta noite, convidando os irmãos a lermos Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1, texto lindíssimo. E apesar desse texto ter como circunstância histórica falando para o povo de Israel, eu tenho certeza que nós podemos nos apropriar desta verdade bíblica para as nossas vidas. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Mães, prestem bem atenção, os filhos do seu ventre serão abençoados. Como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Espero que isso seja verdade sobre a vida de cada mãe aqui. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu não sei, eu conheço boa parte de toda a igreja, e eu creio de todo o meu coração que a maioria das mães, dos pais fizeram isso. Dedicaram seus filhos ao Senhor quando eles nasceram. Se você fez isso, e seu filho não está no caminho que você acha que deveria estar, fale com ele. Você não está no caminho que eu acho que você deveria estar, mas você pertence ao Senhor. Deus me deu 3 filhos. Os 3. No ventre da Luciana. Entreguei meus 3 filhos ao Senhor. Enquanto a vida há esperança, meus queridos. Não se esqueçam disso. Enquanto a vida há esperança. Nossos filhos não foram criados para povoar o inferno. Não. Eles são herança do Senhor. São bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos ter senso de urgência e responsabilidade para que as nossas famílias sejam um espelho da graça e da misericórdia de Deus. Podem vir os obstáculos que vierem, mas o que são eles frente ao poder de Deus? É isso aí, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês de forma muito especial. Mamães,
sejam abençoadas, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Queria agradecer muito aos nossos visitantes, que Deus abençoe a vida de vocês de forma muito especial, a cada um. Espero que aqui seja o lugar que você vai encontrar para louvar, adorar a Deus, para entender que existe um propósito maior nesse mundo. Esse propósito é ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Vocês viram aí? Eu estou igual menino quando ganha presente de Natal, sabe? Luciana brincou, disse que quase colocou um colchão aqui para me dormir perto disso aqui. Ficou muito legal, né? Ficou muito bonito. Essa logomarca, queridos, representa fundamentalmente o que essa igreja é. Essa igreja é formada por 4 alicerces, 4 pilares: palavra de Deus, comunhão, santidade e serviço ao Senhor. Esses 4 pilares fazem com que a primeira igreja batista de Poços de Caldas fale com autoridade diante do Senhor. Cristo é nosso alvo. Amém, queridos? Nós convido os irmãos a se colocarem em pé para orarmos. Não se esqueçam que tem cantina. Eterno e soberano Deus, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de prestarmos culto ao Senhor. Pai de amor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dos nossos filhos, tem misericórdia de cada um de nós aqui. Pai, nos dá uma fé que seja perseverante como a daquela mulher, ó Pai. Que nada nos impeça de buscarmos a restauração dos nossos lares, ó Pai. Clamamos aqui como aquela mulher clamou: tem misericórdia, Filho de Davi, tem misericórdia dos nossos lares. Ajuda-nos, ó Pai, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode resolver aquilo que tem que ser resolvido dentro dos nossos lares. Clamamos ao Senhor, ó Pai, com urgência. Tem misericórdia. Estende a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Somos como cachorrinhos, ó Pai. Se for do Senhor, até as migalhas que caem das mesas nos servem, ó Pai. Queremos depender do Senhor. O Senhor é o centro da vida desta igreja, ó Pai. Muito obrigado. Abençoe cada mãe de forma muito especial, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Pai, a gente vai estar aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém.